Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e Amado Mestre, por a Virgem Santíssima, com a proteção luminosa do grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, de Águila Cotaí 108, dos nossos abnegados mentores, mensageiros de Deus Pai Todo-Poderoso, denominados de pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros ministros e guias missionários. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. Graças a Deus, neste fim do dia, início de semana, aqui já é quase noite, já se passou este dia, o que quer dizer que até aqui já não correu muito mal. E como não correu muito mal, quer dizer que estamos aqui reunidos nas nossas caminhadas, nas nossas individualidades, percorrendo todos estes nossos carreiros terrestres, não é? Pois é, todos estes nossos carreiros terrestres. E então aqui estamos nós, com a companhia desses abnegados mentores, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros ministros e guias missionárias, e toda uma outra condição de espíritos que nos assistem a toda a hora, a todo o segundo, neste planeta físico. Temos toda uma condição de espíritos que nos assistem para nos melhorarem e para nos prejudicarem. E temos uma condição de espíritos, temos centenas de condição nos planos etéricos, nos mundos espirituais, temos uma grande quantidade de espíritos que uns nos assistem e outros nos tentam prejudicar, e outros tentam nos prejudicar. O que quer dizer que nós temos que estar muito atentos, o que quer dizer que nós teremos que estar sempre muito bem atentos às nossas sintonias, porque tem muitos espíritos das mais variadas ordens, das mais variadas condições que possamos imaginar. Mas nós tem uma irmã que está com muita dificuldade de uma certa qualidade de espíritos. Mas até lá chegar nós temos que ver aqui a nossa condição física. Porque essa condição de espíritos passa aqui por a condição física. Todas passam. Aqui por a condição física. Todas passam. Quer seja de evolução, quer seja de estagnação, quer seja de imperfeição, quer seja nas mais variadas ordens, todas passam aqui por um mundo físico. Primeiro, porque antes de serem espíritos, foram seres físicos, que habitaram com certeza aqui no mundo físico. Porque esta é a escola do mundo físico. Mas nós temos milhares de condições, até de jaguares, que eu aqui repentinamente lembrei de alguns, não é? Como vós irão lembrar, mesmo sem serem médiuns, pessoas, amigos nossos, que ao longo da nossa vida
Nós, quando dizemos amigos, foram pessoas que habitaram, conviveram perto de nós, que de certa forma nós nunca supunhamos tais atitudes. Mas, dependendo aqui das condições físicas, nós adquirimos o que eu hoje falei, depressões. A pessoa entra em depressão. A depressão ela tem uma vasta, uma variada denominação, é complexa. A pessoa que entra em modo depressivo é complicado, porque precisa de ajuda, porque a pessoa dá em buscar para perto de si uma certa e determinada condição que é de desarmonia da sua mente, desarmonia consigo mesmo, o seu corpo físico, o seu espírito, a sua caminhada, a sua jornada, a família, o lar, os amigos, o trabalho, enfim. Do qual o quadro poderá se alterar e mudar para pior, cada vez pior, se não for tratado e não for cuidado e não haver a devida atenção no início, corre-se um sério e grave risco de a pessoa começar a buscar para si, porque dá em andar acompanhada por entidades das sombras, dos vales negros, de desarmonias, de desequilíbrios, dá em buscar para perto de si só coisas negativas, espíritos negativos, que essa pessoa precisa é de autoestima, precisa de tomar o devido conhecimento que a melhoria e a condição que não passa por aquilo que eu estou pensando, não é? Que eu já lá chego, que é o que acontece a milhares e a milhares e a milhares de pessoas nesta terra, que é a fuga, que é o suicídio. A vida, só quem dá é Deus. A tarefa, a vida, só quem dá é Deus. Com a permissão de Deus, aquele espírito ganhou vida num corpo físico para cumprir uma certa e determinada tarefa que ele pediu. Vem para o mundo físico, mesmo que esse espírito se arrependa daquilo que pediu, o próprio espírito às vezes pode se arrepender. Refletindo na própria pessoa a angústia, a tristeza, até na infância, derivado de vários casos. E nós sabemos de pessoas que aparentemente vivem felizes, vivem até em posses e que acabam se suicidando. Que muitas vezes nós nos interrogamos, quem cá fica, conhece, sabe, nos interrogamos o porquê daquele homem, daquela mulher ter feito aquela atitude. Mas a atitude está feita e já não há retorno. Também só quem tira a vida é Deus. Só Deus tem essa permissão de tirar a minha própria vida ou a de alguém. Ou então, quando chegarmos ao término da nossa jornada. Cumprimos a nossa jornada, ou bem ou mal, ou com evolução ou sem evolução, mas nós conseguimos chegar ao fim daquele tempo que nós pedimos. Se nós usamos desta roupagem, se nós a estragamos, se nós a deterioramos por os vícios da terra, aí também iremos responder por conta disso. Mas aqui entramos no suicídio. O suicídio que é gerado, que de início começa com pessoas que... A depressão ela vai se instalando, ela vai tomando campo sem a pessoa se aperceber. Sem a pessoa, aquela pessoa que está na realidade depressiva não diz
que está depressiva porque nem se apercebeu, muitas das vezes nem notou que está doente, que está a ter pensamentos negativos, como o suicídio. Ora bem, o suicídio, para cometer suicídio, eu já aqui há alguns dias atrás num vídeo eu comentei, para cometer suicídio é preciso uma certa e determinada coragem, muita coragem. Não importa aqui a forma que é de suicídio, não importa aqui a forma com que fugiu deste mundo físico, que fugiu dos seus encargos físicos, que deixou cá a família, amigos, chorando, angustiados por o ato daquela pessoa. Os outros ficaram cá chorando, agoniados, tristes, porque é que não previram, porque é que não se aperceberam, porque é que, enfim, mas quando tem que ser, tem que ser. E como eu já disse aqui há pouco tempo, de nós, penso que se calhar 90% de todos nós, 90% ao longo das nossas vidas caminhadas, se calhar ou 95%, deixando 5% de fora, que é uma tabela muito baixa, se calhar em determinada altura da vida de cada um, já pensou que se calhar a melhor forma seria suicídio, sem sabermos até inclusivamente as consequências, não é? Mas nós pensámos que se calhar a melhor forma seria o suicídio. Muitos já tentariam o suicídio, faltou-lhes a coragem. Às vezes a falta de coragem é a motivação trazida dos mundos espirituais, por os mentores, por os espíritos de luz que nos amparam e que nos tiram essa motivação para cometer suicídio. Mas há seres físicos que realmente julgam que a solução que é mesmo essa, o suicídio. Ora bem, aqui não importa a condição que foi feito o suicídio. O que importa é que já houve o suicídio. Aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquele espírito já fugiu das suas responsabilidades, pensando que iria melhorar alguma coisa com a transição do mundo físico para o mundo espiritual. Mas não melhorou em nada. Porque, por exemplo, faltou-lhe tempo para cumprir na Terra. Ele vai viver esse tempo em sofrimento. No mundo espiritual, Deus não castiga. Deus é omnipotente, Deus é amor, Deus é nós, o próprio Espírito é que se vai martirizar. Faltando esse tempo aqui na Terra, bom, primeiro já houve o suicídio. Por todo este planeta há zonas demarcadas nos vales negros, na parte etérica, na parte mais denominada no umbral, que é uma zona densa, é uma zona que tem uma densidade muito forte, que tem com uma negatividade que não tem sol, não tem luz, é uma coisa cinzenta, onde todos esses milhares de espíritos que lá caminham com algum sofrimento, angústia, onde tem lá umas árvores tudo deformado, também tem animais. Só que os animais lá não têm, por exemplo, a beleza que tem aqui uma andorinha, um pombo, uma gaivota. Não tem. São uns animais dessa parte do etérico muito que deixa muito aquém da beleza por conta do meio ambiente onde vivem, que é no umbral.
umbral tem várias zonas, várias camadas, vários planos que... Há lá planos que são delimitados. São de grandes senhores, de grandes reis, de grandiosas falanges. Falanges, quando falamos no umbral, são falanges de ódio, de raiva, de terror, autêntico terror nessa parte do etérico. Porque é uma zona de sofrimento. É uma zona onde o espírito é a parte mais perto da Terra, inclusive o umbral. É aquela zona onde o espírito se refugia e vem ao planeta físico. Porque ainda pensa que é físico, pensa que tem posse na matéria, pensa que... Enfim. Mas a parte, tem lá zonas, grandes vales, grandes zonas, grandes zonas que são denominado o Vale dos Suicidas, não é? O Vale dos Suicidas. O Vale dos Suicidas. Não estão lá, só estão lá espíritos que se suicidaram. Ora bem, o que acontece, por exemplo, a um suicida que se matou, por exemplo, com um tiro? Com um tiro. Aquele espírito que ainda não se conscientizou que é espírito. Segundo, tem a condição de suicida, porque ele está lá, ele vai direitinho para o Vale dos Suicidas. É a zona que, por sintonia, afinidade, ele foi direto. Ele não passou por mais nenhuma zona. É lá. Ele acompanha desse Vale dos Suicidas, cada segundo que passa, a dor da hora do suicídio. Cada segundo que passa, aquele espírito revive a hora da morte, a hora do disparo, a hora do tiro, a dor, a angústia, a agonia, o sofrimento, grita, chora. A cada segundo que passa, e esse espírito, ou esses espíritos, estamos a falar aqui de tiros, podemos falar de afogamento, podemos falar de enforcamento, podemos falar de envenenamento, podemos falar das mais variadas formas que possam haver o suicídio, porque há mais e mais variadíssimas formas de haver o suicídio. Esse espírito, consoante a sua morte, consoante foi o seu desencarne, a sua fuga para o etérico, ele vai viver cada segundo de dor. Na consciência desse espírito, ele pensa, ele ainda não se conscientizou que é espírito, pensa que tem a matéria, pensa que tem a carne, pensa que é físico e revive cada momento, cada segundo, aquela dor. A dor do afogamento, a dor do enforcamento, porque conforme a morte, assim o nosso corpo físico deixa sinais físicos. Sinais físicos que quem estudou anatomia sabe muito bem. Basta nós olharmos para um corpo para saber do que é que ele morreu. Basta olhar para um corpo para saber se ele se matou, se o mataram. Claro que com algumas técnicas, com algumas perícias, enfim. Mas tudo se sabe. Aquele suicida, ele vai acompanhar, e isto é para responder a uma irmã que está muito aflita com o Vale dos Suicidas, que ainda não compreende o que é o Vale dos Suicidas.
O espírito, o próprio espírito, aquilo é uma zona tão aquilo é uma zona de tão grande sofrimento, mas tão grande sofrimento, que os próprios reis, que os próprios caçadores do espaço, que os próprios as próprias falanges, reis, senhores, caçadores, é uma zona que eles não vão. Eles têm medo. Eles têm medo porque se lá há milhares de espíritos para caçarem, eles têm medo do horror que há naquela zona, da dor, do sofrimento, da angústia que aquela zona transmite, aquela sintonia, aquela vibração densa, porque é tudo vibração, é tudo sintonia, é tudo harmonia, que está lá concentrado naquele vale dos suicidas, que está lá concentrado naquela zona, que os próprios caçadores, reis, senhores, os outros espíritos que habitam na parte etérica, têm medo de cruzar aquelas fronteiras para os vales dos suicidas. Porque por este planeta fora há muita zona dos suicidas. E o sofrimento é porquê? Primeiro, porque um suicida, um ser físico, eu tenho uma duração de tempo aqui na Terra, como todos nós temos. Temos a nossa duração, temos o nosso tempo limitado. O nosso tempo, a morte é a coisa mais certa. Mas a angústia, muitas das vezes causada por os seres inferiores, os vales negros, para nós, nos leva a cometer suicídio. Eu estou-me aqui lembrando de alguns que, inclusive, até eram da nossa doutrina, que Jesus, divino e amado Mestre, Pai Seta Branca, os ilumine, os abençoe, os possa ter aliviado dessa carga que eles, enfim. Mas resumindo e concluindo, aquele suicida vai reviver cada segundo da angústia que passou aqui na Terra na hora do sofrimento, da morte, da partida. Vai acompanhar, inclusive, aquele corpo que era dele, aquela roupa suja que ele largou antecipadamente, vai acompanhar a sua decomposição na cova, vai acompanhar todos aqueles milhares de bichos comendo aquela carne já em decomposição, e isso causa-lhe dor, sofrimento, angústia, e a hora da morte, que está sempre presente no pensamento de cada um, conforme a condição. Por isso, o Vale dos Suicidas, ele é uma zona muito pesada, com uma densidade, com uma formação de espíritos lá que é um horror. É uma zona que aqueles que podem evitam de cruzar aquelas fronteiras desses vales dos suicidas, por conta do sofrimento. Depois, se o espírito tinha aqui ainda, por exemplo, 15 anos a cumprir no plano físico, faltaram 15 anos, pois é, ele vai cumprir lá no Vale dos Suicidas esses 15 anos, que aqui são 15 anos. A gente aqui diz assim, é muito, é pouco. Não. Aqui no mundo físico, 15 anos são 15 anos. 15 anos são 15 anos. A parte pior é que no etérico não há tempo. Não há matéria e não há espaço. 15 anos quase que se torna numa eternidade. Porque nós poderemos estar a sonhar, se tivermos, por exemplo, raro será um sonho de 30 minutos, que nós poderemos deslocar à parte etérica, ajudando o irmão, uma irmã, poderemos ir percorrer uma jornada nossa antiga, anterior, mas nós, um sonho de 30 minutos físico, pode resultar
por exemplo, em 600, 700, 800 anos nessa parte etérica. Porque lá não há, como eu sempre digo, não há tempo, não há espaço e não há matéria. Pode resultar em 600, 700, 800 anos lá no mundo etérico. Quanto mais 15 anos. Imaginem a eternidade que é. Imaginem a eternidade que não é para essa imensidão de milhares de espíritos que estão por todo esse vale dos suicidas, nesse horror, porque é um horror juntar-se todos os suicidas numa só zona, dizer assim, Deus não vai ajudar aqueles suicidas. Com certeza que sim. No meio estará aquele suicida que também já não estaria muito bem das suas condições físicas, da sua mente, que de certa forma não lhe será atribuído no mundo espiritual a falta de ter cometido esse ato. Não lhe pode ser, não é-lhe atribuído esse ato do suicídio, porque aqui há várias questões até muito pertinentes para um suicida não ser considerado no mundo espiritual, não ser considerado, não entrar em muito sofrimento, não entrar, enfim, num grandioso sofrimento, avaliando no mundo espiritual. Claro que o mundo espiritual é que vê, sabe isso, por os grandiosos espíritos que, ao serviço de Deus Pai Todo-Poderoso, que irão ajudar cada um desses suicidas. Eles sempre irão ajudar. Mas é preciso o próprio espírito se conscientizar. Porque enquanto aquele espírito, não importa aqui, não importa qual é o espírito, não importa qual era o ser físico, não importa a sua condição física, passou para o mundo espiritual, para o etérico, na base do suicídio, aquele suicídio, aquele suicida, enquanto ele não se conscientizar do ato que fez, estará com certeza preso à agonia e ao desespero. Com certeza que sim. Estará preso a essa agonia. E nesse vale do suicida, em agonia, em desespero, em sofrimento, porque na realidade só quem tira a vida é Deus, não é nós. O nosso espírito pediu para usar esta roupagem. A minha mente pediu para eu vestir esta blusa, para eu tomar banho ou não, para eu cortar o cabelo ou não, fazer a barba ou não, fazer a minha higiene ou não, andar limpo ou porco, isso já vai na condição de cada um. Mas o meu corpo físico pediu para usar esta roupagem, esta aparência. Eu amanhã, para a semana, para o mês que vem, como acontece a milhares de pessoas, penso assim, eu vou-me suicidar. Mas eu penso logo, meu Deus, então eu já sei o que é que aquele espírito ou aqueles milhares de espíritos estão sofrendo e eu vou cometer este ato. Eu já sei que se for para lá, para o Vale dos Suicidas, eu não tenho qualquer mérito de de me ser perdoado, porque eu já tenho o conhecimento. Eu tenho o verdadeiro conhecimento, como vós todos tendes. Não é um ato muito que se diga assim, não tinha o verdadeiro conhecimento. Não, nós temos o verdadeiro conhecimento. Mas mesmo assim, nos deixamos levar porque claro, nós passamos lá esse tempo no Vale dos Suicidas, vamos passar por a Pedra Branca, vamos vir ao mundo físico, nós depois, o que é que acontece?
temos um longo percurso, temos um longo percurso no mundo espiritual na base do sofrimento. Na base do sofrimento. Quem sabe, só Deus sabe, não é? Se nós não nos vamos encontrar com um suicida porque nós não só não nos... E depois é outra, os suicidas, é como acontece nos outros planos, é como acontece nos outros planos. Eles estão lá milhares, urrando, gritando, chorando, enfim, clamando das mais várias ordens, mas eles não se veem uns aos outros. Eles não têm a condição de se ver uns aos outros. Porque cada um está na sua condição, cada um está no seu sofrimento, cada um está na sua afinidade, cada um está no seu sofrimento da sua individualidade. Eles não se juntam lá porque eles não se veem, eles pensam que estão sozinhos. Mas aqueles chefes, reis, senhores, aquelas grandiosas falanges dos vales negros, claro que de vez em quando lá vai também os socorristas, socorrer aqueles milhares de espíritos que voltaram a sua consciência para Deus, porque enquanto estiverem naquela vibração da agonia, do sofrimento, do suicida, a mente não volta para Deus, a consciência não volta. Enquanto estiverem revivendo aquela angústia da morte, do suicídio, a dor, enquanto estiverem vendo, sentindo todas as dores, mágoas, tudo o que se passa com este corpo físico, com o corpo físico de cada um, eles não voltam a consciência para Deus. Quando, passado algum tempo, debaixo do sofrimento, debaixo de angústia, muito tempo, porque um suicida nos vales, um suicida no Vale dos Suicidas, eu poderei dizer que é quase, tem que ser uma pessoa que tenha feito, tem que ser, lembrou-me aqui de André Luiz, não é? Do nosso lar, que, enfim, porque nós também somos suicidas. Eu poderei ser considerado um suicida quando um dia for para os Vales Negros, claro que é um outro suicida, é uma outra condição. Calma aí, tá? É um suicida porque eu não respeitei esta roupagem. É porque eu não respeitei por conta do tabaco. É o meu único vício. É fumar. Mas mesmo o fumar é considerado um suicídio. Porque há muita gente que morre derivado do tabaco. Essa pessoa não é propriamente considerada um suicida, não é? Não é, mas foi uma pessoa que abusou aqui no mundo físico, abusou do seu corpo físico, não estimou da melhor forma e maneira. E também vai ser responsabilizado por isso. Eu vou ser responsabilizado por isso. Porque eu, como tenho o vício dos cigarros, do tabaco, isto é um vício, é uma condição trazida dos Vales Negros. Claro que eu sou um outro suicida, não é? Como eu, milhões e milhões e milhões de pessoas. Há quem fume, há quem beba, há quem faça ainda coisas piores, pronto. Mas cada um sabe de si. Aqui falamos mesmo só no suicídio, no ato suicida. Esse suicida, eu poderei até, de tudo o que eu, salve Deus, de tudo o que eu já li, de tudo o que eu, enfim, salve Deus.
O Vale dos Suicidas é mesmo a zona de mais sofrimento e mais angústia. Aquela zona é mesmo de fugir de lá. Por conta mesmo da agonia, do desespero que aqueles espíritos se encontram. E nós, médiuns, às vezes temos a oportunidade, de ir, ajudar um suicida lá. E eu falo por mim. É uma condição que só deu-me lembrar, salve Deus, que só deu-me lembrar essa sintonia que para lá, essa dor, essa angústia, essa forte dor, angústia e sofrimento que para lá. Todos aqueles gritos, todas aquelas agonias, toda aquela sintonia densa que para naquele ar, que não há sol, não há qualquer claridade, há uma névoa meio acinzentada, uma coisa que, enfim, salve Deus. Isto para responder a uma irmã que estava muito apreensiva sobre o Vale dos Suicidas. Ora bem, o Vale dos Suicidas, quem não sabe, quem não conhece, quem não teve já a oportunidade de ir, e eu não estou a dizer para ninguém tentar explorar ou ler ou qualquer coisa, não, nada disso, porque nós médiuns teremos que saber, nós médiuns com certeza teremos que saber estas condições, porque muitas vezes nós somos solicitados para ir ajudar lá esses nossos irmãos, enfim, que se suicidaram. E nós teremos que, mediante a nossa capacitação, nunca vamos sozinhos, como eu sempre disse. Onde quer que a gente vá na parte etérica, nós sempre iremos acompanhados. Tá? Poderá acontecer como aquele espírito. Ou não, eu vou muitas vezes que eu vejo que vou acompanhado. E bem acompanhado. Não importa com quem, nem quando, enfim. Mas já tem acontecido alturas que eu olho e vejo-me sozinho. Dizer assim, não tem medo? Tenho medo. Eu na altura até me sobressai logo a condição sozinho. Vem-me logo aquele medo. Mas vem logo uma voz, qualquer coisa que me empurra para aquela direção para poder ir fazer mesmo essa missão que me está destinada, como aquela missão que está destinada a vós. Porque cada um terá a sua condição. E esta nossa irmã, do qual o Vale dos Suicidas, pois, minha irmã, salve Deus, o Vale dos Suicidas é algo que nós não poderemos sequer, nem por pensamentos, brincar. Primeiro ponto. Não poderemos sequer, por pensamentos, pensar. Isto é para mim e para qualquer um. Embora o plano etérico não sirva de brincadeira em qualquer plano, em qualquer condição, não sirva para brincadeiras. Nenhum plano etérico, na camada que for, no globo que for, no plano que for, enfim, não serve de brincadeiras. E a parte dos suicidas também ainda menos. Nós, quando pensarmos no Vale dos Suicidas, deveremos pensar, sim, com amor daquele suicida, como eu estou aqui lembrando de algumas pessoas, inclusive médiuns. Não é lembrar com agonia, tristeza, não. É lembrar que o ato já está cometido. Que Jesus, que Pai Seta Branca, que Deus Pai Todo-Poderoso, possa ajudar esses irmãos desses
dessa zona. E quando nós pensarmos no Vale do Suicida, é com amor. Além de outra, nós, se não tivermos muito a condição de conhecer certas e determinadas coisas dentro da espiritualidade, é bom que nós não brinquemos com o Vale dos Suicidas. Embora, mais uma vez, eu volto a frisar que nenhum plano do mundo espiritual, nenhum plano mesmo, sirva para brincadeiras, para gozos, para palhaçadas, nenhum. Aqui eu refiro-me a qualquer plano, a qualquer dimensão. Não importa qual é a dimensão, qual é o plano, qual é o mundo, qualquer coisa que seja fora do plano físico, para a parte etérica, qualquer condição que seja que nós mencionemos, temos que mencionar com o maior dos respeitos. Quer seja do mundo espiritual, desses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso, onde reinam, estão os grandiosos espíritos, espíritos de luz, espíritos evoluídos, milhares de milhões de espíritos, ou seja, os mundos inferiores. Teremos que ter sempre o maior dos respeitos quando nós referirmos o que quer que seja fora do plano físico. Não é pensar levianamente, brincando, que não é o caso desta irmã, de brincar. Mas há por aí muita gente que levianamente, quando fala nos mundos espirituais, quer sejam nos mundos evoluídos de Deus Pai Todo-Poderoso, quer seja dos mundos inferiores, onde habitam os seres sem luz, que não têm a sua evolução ainda, que nesses vários planos, nas várias densidades, camadas, não importa. Ainda tem aqui muita gente que brinca com a matéria e com a questão. Além de brincarem, ainda faz certas e determinadas invocações que, salve Deus, meus irmãos, teremos que ter muito cuidado com as invocações que fazemos, porque elas podem nos sair muito caro, a mim e a qualquer um de nós, porque, como eu sempre digo, nós somos frágeis, nós somos da coisa mais fraca, nós somos mais fracos que um ovo, muito mais fraco que um ovo. Parecemos esta coisa dura, mas não. O mundo espiritual, em qualquer dos planos que se delimite essa condição, se vier lá, salve Deus, certos e determinados espíritos, nós não sabemos onde é que iremos parar. É por isso que nós, quando mencionarmos tudo o que seja fora do mundo espiritual, para já tudo o que seja fora do mundo físico, para já no mundo físico temos que ter muita atenção com as pessoas do ser físico. E depois, quando referimos algo fora do mundo físico, que seja da parte etérica, teremos que ter muita atenção. E atenção com as invocações que fazemos. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, ainda tem aí muita gente brincando com a espiritualidade. Eu aqui, a espiritualidade, quando eu me refiro à espiritualidade, a espiritualidade é tudo. É os planos inferiores e os superiores. Porque tudo é espiritual. Tudo é planetérico. Tudo é mundo espiritual. Agora, as dimensões, as camadas, as zonas, isso é que importa muito. E ainda tem aí muita gente brincando. Brincando, sabem com quê? Com uma coisa que não conhecem. Com uma força que ainda não viram.
Não viram essas pessoas que fazem isso, que estão fazendo isso? Ela volta-se, ela tem a lei do retorno. Ela tem a lei do retorno. A lei do retorno é a lei de causa e efeito. É a bolinha na parede e volta para trás. Ela tem a lei do retorno. E quem anda fazendo essas invocações terá que ter muito cuidado, muito cuidado, porque está a mexer com forças que minimamente não conhece. Eu já falo nos mínimos detalhes. Eu posso dizer, eu não conheço. E sei um pouco. Conheço um pouco dessa parte do etérico. Conheço um pouco do mundo espiritual. Conheço um pouco dos mundos evoluídos do Deus Pai Todo-Poderoso e dos mundos inferiores. Conheço um pouco. Eu não sei a força deles e nem estou interessado em saber, porque eu não brinco. Eu não estou interessado. Salve Deus! No dia que eu brincar com o que quer que seja dessas forças, porque são forças, são emanações, são vibrações, são sintonias, são harmonias que nos podem destroçar para o resto da vida. E anda aí muita gente fazendo invocações que não sabe muito bem a quem. Tá? Aqui começou no Vale dos Suicidas, isto é só para dar aí outras respostas, não é? Andam aí algumas invocações no ar. Meus irmãos, minhas irmãs, salve Deus, tenham atenção, tenhamos todos atenção, porque isto serve para mim. Salve Deus, eu nunca me passa puramente por a cabeça fazer qualquer coisa que seja fora da trilha do respeito, do amor e que seja emanado por meu mentor. Deus me livre. No dia que eu fazer certas e determinadas invocações, que não faço, salve Deus, nem estou interessado em conhecer, em saber, embora vós todos aí, como eu, muitas das vezes nos seja facultado a maneira e tudo, como é que se faz, como é que não se faz, como é que, enfim, há entidades espirituais que vêm a nos induzir. Não se deixem levar, porque isso são forças que nós não conhecemos. Nós somos físicos. Nós nem a força da Terra nós conhecemos. Se vierem um vendaval, um vento, leva tudo à frente, nós não lá vamos nós, que nem uns trapos. Se vierem um sol quente, queimando nós, derretemos. Quanto mais se vierem de uma condição que nós desconhecemos, desses mundos etéricos. Dos mundos etéricos. E aqui, quando falamos nisso, é os vales negros, porque os mundos superiores não se revoltam nem enviam forças dessas para nós. Não. Esses espíritos de luz nunca se revoltam. Aqui a condição é sempre dos vales negros. E os vales negros estão à espreita de cada um de nós, vós, eu, que faz essas invocações. E passa a primeira, passa a segunda, passa a terceira, passa a quarta, mas diz o ditado, para terminar, tanta vez a cantarinha vai ao poço que um dia fica lá à boca, que é de barro. Tanta vez nós invocamos algumas coisas que nós não, salve Deus, eu não. Estou a falar de outras condições. Tanta vez se invoca certas e determinadas coisas contra outros que depois tem um retorno, tem um regresso. O regresso. E o regresso pode não ser muito agradável, que vai deixar choro, lágrimas, tristeza, agonia e desespero. Tudo trazido de onde? Do próprio, das invocações que fez e dos vales negros.
e está na corrente indiana do espaço, fazendo o mesmo o quê? Sistema doutrina crística, de Pai Seta Branca, do Mestre Jesus, de amor, humildade e tolerância. Salve Deus, meus irmãos, graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Espero ter respondido a esta nossa irmã sobre o Vale dos Suicidas. E espero ter dado esta deixa a alguns irmãos e irmãs sobre as invocações. Teremos que ter muito cuidado com as invocações que nós fazemos, tá? Também vou dizer isso, o seguinte, eu não tenho nada com a individualidade de cada um. Cada um age da sua maneira, à sua forma. Agora, cada um é responsável por si. Recolhe aquilo que semeou, não é? Com certeza. Eu falo por mim, eu não quero saber, nem estou interessado em saber a mínima, a mais pequenina força emanada trazida dos vales negros. Não estou. Porque também faço para isso, para não conhecer. E quando nós formos percorrer esses campos etéricos, esses mundos etéricos, na ajuda, no amor, no equilíbrio, na harmonia, vamos sem medo. Se nós lá nos encontramos e vamos, é porque temos alguma condição para ir ajudar quem quer que seja, qualquer espírito, em qualquer condição e situação. Meus irmãos, desejando a todos uma linda e abençoada noite, que Jesus, divino e amado Mestre, Deus Pai Todo-Poderoso, a Virgem Santíssima, nos abençoe e nos ilumine a todos. Salve Deus e graças a Deus, deixando neste fim de dia a cada um grande, grande abraço. Desejando que o vosso dia tenha sido bom, lindo, belo e maravilhoso. Graças a Deus.